Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o tema de hoje é o panorama aí de dezembro. E aí temos tampinha azul, tampinha roxa e tampinha branca como opção. Olha para elas, vê qual que toca no teu coração e nós vamos começar com a leitura. Se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo, é chuva. Pensa numa chuva forte, que o olhar proteja a todos nós. Vamos lá. E para quem tem interesse no óleo de Dona Mulambo, tem 3 unidades. O contato é apenas por este link que está abaixo. E quem quiser uma leitura com a sua energia, o link também está na descrição. Apenas por este link que está aí, tá bom? Bora lá, para quem escolheu a primeira opção. Panorama aí do seu dezembro. O que vem para você? O que vem para você nesse dezembro? Tem alguém que vai tirar uma coisa que estava engasgada. Preparativos para o novo ano, né, gente? Que ele seja de bênção na vida de cada um de vocês. Nós vamos começar uma outra corrente de oração. Só que a Dona Mulambo ainda não passou o que é, tá? Assim que ela passar, eu falo pra vocês. Energia para estar fixa. Expertise, né? É o momento de pensar em você, pensar no que você quer ter, pensar no seu umbigo, não no que falam, no que deixam de falar, não no que estão invejando ou deixando de invejar, não no que te desejam, mas no que você deseja. Isso vai fazer toda a diferença nesse seu mês, tá? Vou deixar aqui que é pra você visualizar e já sintonizar. Para quem tem ligação com animal de poder, seria interessante você dar uma olhada no arquétipo da raposa, tá? Bom, esse mês de dezembro ele começa para você com energias assim mais paradas, fluindo meio lentamente, né? Você começa a ver que algumas coisas elas vão continuar da mesmice. Só que aí acontece aquele movimento que o Chaves gosta de falar, né? E zaz, acontece alguma coisa que a coisa vira. Principalmente para você romper aí alguma coisa que está sendo um dilema. Para algumas pessoas é um relacionamento. Você não sabe se você vai ou se você fica. Porque isso já te desgastou demais. A pessoa tem hábitos que você não concorda. A pessoa tem coisas que para você é inadmissível, né? Para outras pessoas aqui é um familiar que só te procura quando quer ajuda. Para outros é um colega de trabalho. Enfim, tem relações aqui que vão ser rompidas ou estão sendo rompidas nesse mês aí de dezembro. Esse mês de dezembro também traz uma nova posição na tua carreira ou na tua forma de ver o teu trabalho. E tem pessoas sendo relocadas. Existem empresas aqui passando por situações de transformação. Sabe quando a empresa está tentando adaptar para não quebrar? É mais ou menos isso aqui. Então, se você está numa empresa, você está vendo um burburinho, você não sabe exatamente que burburinho que é, pode ir atrás que você vai descobrir aí que tem uma possível, né, quebra. Só que eles estão tentando salvar. Aí eu só me lembro do Correios, né? Que consigam ajudar eles, porque, poxa, tanta gente, né? Bom, aqui a questão é, para quem tá sem emprego, você consegue emprego com a ajuda de uma mulher, tá? Esse emprego vai te trazer aí um pouco mais de leveza e um pouco mais de autonomia. Para pessoas que não estão buscando emprego, mas estão querendo olhar a vida de outro jeito, você encontra aqui uma forma de começar a enxergar as coisas de outro jeito. É tipo, aquela pessoa que fala de você não vai te abalar. Aquela situação que chega para você como informação, você vai ver com outro olhar. Sabe quando você tá assim, meio que tocando F para as coisas e você tá olhando mais o que você quer ter? Porque aqui tem alguém que tá com um objetivo. E esse objetivo para você, ele é a única coisa que vai importar nesse mês. Para alguns é uma viagem, para outros é transformar, né, as coisas para chegar no novo ano de uma nova forma. Para outras pessoas é a conquista de alguma coisa que é importante, como por exemplo um carro ou a troca, né, de um carro, ou viajar, né, ou se transformar, né, no visual, ou até mudar um hábito para começar um novo ano de uma forma nova. Então aqui são pessoas que já estão pensativas sobre como, né, vão passar a virada, por exemplo, né? Então aqui existe um planejamento.
Esse planejamento, ele vai ser muito assertivo, tá? Para quem tá fazendo algum propósito de fé para tirar alguma energia de ataque espiritual, continua, tá? Seja ele oração ou não, a sua fé ela é válida, independente de qual vertente, segmento você siga. Porque cada um veio com um chamado, né? Então veja o que faz sentido para você. Pessoas que estão com dívidas pendentes, pessoas que estão muito cansadas, muito abatidas, nesse mês você tende aí a sair dessa situação, tá? Existe uma figura masculina que vai ser de extrema importância nesse mês de dezembro para você. Você vai conseguir limpar a energia da tua casa, inclusive, tá? E quando eu falo limpeza, não é a questão só física, é a questão espiritual também. Alguém vai estar com mão de magia. Você vai estar falando as coisas, você vai estar fazendo as coisas e vai dar certo. E você vai agir de uma forma pensada que vai tirar todas as energias contrárias, inclusive as inseguranças e os medos. Pode ser que tenha aí uma pessoa que você convive que estava com algum medo, algum hábito que estava bem complicado, e essa pessoa vai conseguir aí transformar essa situação, tá? Pessoas que estão pedindo para a espiritualidade. Eita, que é chuva. Epa, oiá. Oiaô. Salve as forças de mamãe. Bom, para pessoas que estão aí com alguma coisa que você não pode contar para ninguém e é um dilema para você, você vai conseguir resolver nesse mês. E vai resolver rápido, tá? Para pessoas que estão querendo fazer troca numa casa, que pede para você pensar. Que talvez não seja tão positivo quanto aparenta, tá? Para quem carrega o arquétipo aí de trancar ruas, ou das almas, ou das encruzilhadas, ele vem aqui no arquétipo trazendo para você uma vitória sobre um inimigo oculto. Você vai sorrir nesse mês porque você vai ver alguma coisa que estava totalmente negativada, né, para você, e aí alguém disse vai dar errado, você disse não, vai dar certo. E aí a sua intuição vai confirmar que você estava com a ideia correta, com o pensamento correto. Epoiá! E isso vai trazer para você o resultado, tá? 17 dias aí você já vai estar com alguma coisa comemorando. Para outras pessoas é você vendo que alguém te reconhece, é você vendo que alguém te admira e é você percebendo que as coisas elas não fugiram do teu controle, tá? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque infelizmente, ou felizmente, porque eu adoro chuva, né? Então eu sou suspeita para falar, mas eu não vou parar porque eu não sei como é que vai ficar depois, né? Porque ultimamente tá chovendo bastante. Então eu vou continuar, tá bom? E aí eu espero que vocês consigam me ouvir. E que vocês recebam o axé dessa chuva que tá belíssima. Salve toda a espiritualidade. Bom, para questões aí de quem tá com algum tipo de preocupação com relação a filhos, a ter perda aí, né, e não ter condição de suprir essas crianças ou de ter que relocar porque vai ter que mudar, né? E aqui tem um novo ciclo vindo, né? Esse novo ciclo ele vem na direção trazendo a renovação para você e para os teus. Então não fica com medo aqui, pensa mais em você. Pensa mais no que você quer ter, porque esse mês ele tende a te trazer essa renovação, essa coerência, inclusive descobertas que você estava com a intuição certa e que os seus talentos eles vão ser aí aprimorados, tá? Vamos ver um sentimento para você levar? Quem tem ligação com o número 19 tem uma resposta para ser rápida, tá? Tem alguém que vai conseguir emprego na portaria de um lugar e tá achando que vai ficar lá. Não vai ficar lá não, você vai ficar lá só um tempo, só para você conseguir outra coisa melhor. Acredite na tua prosperidade, tá? É aquele mês que você vai ganhar um pouquinho a mais. É aquele mês que você vai conseguir quitar o que deve. É aquele mês que você reorganiza. É aquele mês que pode até, né, como diz o povo, sobrar um tiquinho. Para alguns pode ser que venha um pouco a mais. Então você vai estar com uma mente criativa. Isso vai trazer para você resultados. É como se você fosse saber, né, enxergar ou visualizar as oportunidades que realmente vão trazer retorno. Principalmente para quem quer trabalhar com o público feminino aqui, né? Com bijuteria, com joia, com colar, com essas coisas. É como se você não fosse mais naufragar. Você vai seguir avante. Você não vai ver as coisas caindo mais e se perdendo da tua mão, não. Porque aqui tem mentores te auxiliando a ser mais sagaz. Então, assim, a tendência desse mês aqui é de trazer resultados, tá? Resultados que trazem progresso e que trazem renovação naquilo que você busca. Principalmente você que está passando aí por alguma coisa que você não está tendo com quem contar. Aguarde que a espiritualidade está vendo, tá? Quando eles mandam saída, às vezes eles mandam aquela saída que às vezes você nem quer, mas que eles sabem que vai ser o melhor. Então, de início, pode ser que você nem queira do jeito que está vindo.
Mas perceba que eles estão trabalhando para que você possa ter os melhores resultados. Para que você não fique mais vivenciando coisas que se repetem. E que são pessoas que já passaram por tanta coisa, que às vezes olha pra coisa e fala assim, não, tudo foi mentira, tudo foi isso, tudo foi aquilo. E nem tudo é negativo. Tem vezes que as coisas elas vêm de uma forma ruim, mas por quê? Porque a gente não estava preparado. Porque até o desconforto, quando ele vem, quando a gente está no preparo, a gente consegue lidar melhor com ele, né? Tudo é questão emocional. Então esse mês é o mês da sua alegria, da sua renovação. É o mês do seu transbordo, tá? Principalmente aqui com relação a quem estava preocupado aí com filhos, com a família, né? Com aqueles que você protege, com aqueles que você guia, com aqueles que você ajuda, né? Com aqueles que você ampara de alguma forma. Então, assim, eu não sei o que é que você está querendo fazer na sua vida, não. Mas nesse mês de dezembro, é bem possível que você consiga resolver, realizar, sanar, tá? Bom, é aquele mês que realmente você vence inimigos ocultos, você vence questões ligadas à saúde e à justiça. Você também começa a perceber que você tinha mais ou tem mais estratégia do que você imagina, tem amparo para você e para sua família. E aqui quem está com uma mãe dodói, que já está de idade, você vai ver sua mãe sendo amparada pela espiritualidade, tendo algum tipo de melhora, tá? Para alguns, essa questão, ela já é aguardada. Então vem com essa sinalização. Para outros pode ser um pai que tem uma energia mais maternal, que é aquela pessoa que acolhe, que é aquela pessoa que está junto, que é aquela pessoa que se preocupa, é aquela pessoa que tira o tempo e cede, né? Uma pessoa que tem um lado mais emocional ali, feminino, no caso, né? Porque quando não é preconceito nem nada disso, viu? É porque, assim, o feminino, ele traz essa energia de acolhimento e o masculino, ele traz a energia mais da ação. Então, quando ele está nessa energia, quando uma pessoa está nessa energia, ela está mais acolhedora, ela está mais sensível, né? Que é o do gerar, é o do acolher, do prover. E o masculino, ele já vem nessa energia de impulso. Então, aqui você vai perceber que essa pessoa vai ficar bem, para alguns casos, tá? Você despertando aí para alguma coisa que vai ser boa, ou você iniciando algo que vai ser bom. E algumas pessoas aqui estão vencendo uma guerra. E essa guerra pode ter sido interna, tá? Mas pode ter sido aqui com outras pessoas também. O fato é que você sai vitorioso ou vitoriosa de uma questão, tá? Você começa a perceber que esse mês é um mês que você vai conseguir guardar um pouquinho mais de dinheiro, você vai conseguir fazer outras coisas que há muito tempo você queria, mas aqui pensa um pouquinho a mais, tá? Tipo, se veio um din-din aqui agora, e se veio uma solução agora, não faz o torra-torra, não. Ah, mulher, mas eu quero fazer, então direito seu. Mas aqui vem falando assim, de você pensando sobre as coisas e se programando. E isso vai render, vai multiplicar para você a longo prazo. É como se você já estivesse num preparo para o próximo ano. Isso vai ser, além de rentável, para alguns casos aqui, vai ser promissor, porque aqui tem alguém que vai até mudar, vai viajar, vai se ancorar em energias que vão trazer benesses. Então, você saindo de situações contrárias ou contraditórias, você encontrando conhecimento, né? Pode ser que até quem está buscando aí um curso, um concurso, quem está buscando melhorar e aperfeiçoar o seu trabalho, você consiga. Por quê? Porque esse mês de dezembro ele vem muito favorável para isso. E ele vem para trazer aí o seu empoderamento e a sua ascensão, principalmente aqui na questão de finanças, tá? Essa leitura veio falando muito disso. Então, quem escolheu que é a tampinha azul tem uma proteção espiritual que traz fartura para você. E para alguns casos pode ser uma mentora, tá? Para outros casos pode ser aí um mentor, sim, trazendo para você intuição, né, tato, tino, para lidar com as coisas. É o mês da sua reorganização de vida. Para alguns é do lado de alguém. Para outros é você se tornando independente, tá? Aí vai depender de você, do que você está buscando. E tem uma vitória sobre um oponente aqui. E você vai cantar vitória sim. E pode comemorar, porque o que você passou aqui, outra pessoa no seu lugar teria desistido. Então comemora, tá? Porque aqui é uma fase onde a espiritualidade traz para você a rentabilidade, o sucesso, a renovação naquilo que você busca. E aqui você vai estar se sentindo mais bonito e mais bonita, inclusive. E para quem trabalha em órgãos públicos, você vai estar sendo destaque nesse órgão, tá? Mulher, vou estar de férias. Bom, vão estar lembrando do teu nome aí. Pode ser até que tenha um processo seletivo interno e você seja escolhida ou escolhido, né? Para quem está buscando isso.
Suas mãos não vão ficar vazias, não. Sua espiritualidade vai trazer acolhimento para você, mesmo em meio a conflitos. Você vai sair aí de contenda com pessoas que se dizem amigas e que não são. Você vai ver que o seu nome não foi esquecido. E é interessante, porque veio a mensagem sobre o órgão público, né? E sobre você pode, possivelmente, estando de férias e sabendo de alguma coisa. Então, possivelmente, vai ter confirmação aqui para alguém, tá? Se apegue com a energia aqui do arquétipo dos pretos velhos, principalmente preta velha aqui em bandeira, tá? Tem uma presença aqui, uma energia dos arquétipos, trazendo para você vitória que já foi prometida há muito tempo. Para alguns casos aqui, você conversou com uma entidade ou alguém te disse algo há um bom tempo que você ficou esperando o resultado naquela época não ocorreu porque não era para ser. Agora você está em plenos poderes e faculdades mentais para executar o que precisa e ter resultado naquilo que você necessita. Então, tem um cumprir aqui de uma justiça divina. Se alguém afetou sua saúde ou dos teus familiares, né, ou da tua casa, porque a casa também tem vida, né? Você aqui passou por alguma coisa, até que as coisas quebraram, estragaram, explodiram, né? Ou tiveram problemas, você vai ver aqui que a pessoa foi cobrada, ou você vai sentir que a energia da tua casa melhorou. Mas isso foi a reviravolta, tá? Porque a espiritualidade direcionou a energia para quem é de direito. É aquele momento que o bumerangue da vida retorna, né? Então, assim, dele ninguém escapa. Mais cedo ou mais tarde, então, cada um com a sua consciência, né? Para quem está passando por uma transição, que pode ser um processo terapêutico, né? Porque você está saindo de uma fase e nascendo para outra. Ou para quem está fazendo algum tipo de iniciação religiosa, ou para quem está fazendo algum tipo de curso, trabalho, adaptação, para quem mudou de cidade, para quem finalizou uma relação familiar que você achou que ia durar, mas você descobriu que a pessoa não era nada daquilo. Ou você pode vir a descobrir, né? Porque também pode ser isso aqui. Seja o que for, nesse mês de dezembro, a vitória é sua e é garantida, principalmente nas questões profissionais. Não durma no ponto, tá? Que é aquela história, né? Camarão que dorme, né? A onda leva. Mais ou menos isso aqui. 180 dias, guarda bem esse número. Para alguns casos aqui, em 180 dias, tua vida vai estar, assim, numa nada que você vai falar, caramba, espiritualidade. Porque a espiritualidade, quando ela quer fazer, ela faz, né? Então, assim, eu não sei o que você pediu, mas aqui tem respostas, tá? Principalmente proteção para os teus filhos. E aqui tem alguém que tem livramento de acidente. Então, se você tem o hábito de dirigir, né, no cansaço, na ansiedade, com coisas que tiram a tua atenção, cuidado, tá? Por quê? Porque não é um bom momento para você fazer isso. Aí, mulher, eu quero fazer. Então tá. Porque aqui vem avisando de pessoas que precisam tomar cuidado. Principalmente aí, quem gosta de meter o pé no volante, tá? E aqui meter o pé no volante significa acelerar, tá? Então vá devagarzinho, tá? Não, mulher, mas eu quero... Cuidado, tá? Não vou ficar falando não, porque não é o intuito de profetizar isso. Mas aqui vem um alerta. Não quer dizer que vai acontecer. Então fique atento e atenta. Tá cansado? Tá cansada? Não viaja. Não dirija nesse dia. Tem como remarcar? Remarca. Entendeu? Vai ser importante para você. E você vai saber exatamente. Porque sua intuição vai te guiar, tá? Aqui são pessoas que têm muita guiança espiritual no sentido de ter os alertas e às vezes as pessoas duvidam de você. E os alertas eles vêm de uma forma tão singela que às vezes fala assim, não vou. Aí você vai, teima e dá ruim, entendeu? Então assim, presta um pouco de atenção. Porque aí você está desfazendo de você e do seu povo, independente da tua religião. Porque quando vem esses sinais, esses alertas, é sinal de que você está sendo protegido, né? É tipo igual agora, tá chovendo. Se a pessoa sabe que tá chovendo, ela vai sair sem proteção, ela vai se molhar, né? Então é nesse sentido aí, tá bom? Vamos ver um conselho aqui sobre esta questão de renovação, porque aqui você vai ter algum golpe de mestre, no sentido de vencer algo ou de iniciar algo. Então vamos ver um conselho aqui sobre isso, porque esse mês de dezembro aqui veio trazendo renovação das tuas forças espirituais, temporais e físicas. É como se você fosse vencer aqui uma coisa que para você hoje você diria que era impossível. Entendeu? Mas é igual eu gosto de falar, espiritualidade para mim, tá? Cada um tem sua visão, cada um tem sua forma de ver, mas para mim ela é mágica. E olha, você vai sentir essa conexão. E para alguns tem muita melhora no ambiente familiar. Você com a pessoa amada, você com o seu trabalho, você com aquilo que você prioriza,
você com a sua espiritualidade, e um processo intuitivo ele vai estar muito dinâmico, ele vai estar muito assim à frente do seu tempo, ele vai estar fluindo, vai estar acontecendo. Tem coisa que você vai ficar de cara. Quem escolheu a tampinha azul aqui pode ter muita ligação também com o arquétipo de Oxóssi, trazendo para você essa libertação, esse faro, esse tino, tá? Para você ter alegria, para você ter união na tua família, para você ter saúde física e mental, que é o principal, né? Então, assim, eu não sei o que você pediu aí não, mas aqui tem uma interação saudável com o teu povo, com a tua fé, com aquilo que você se orienta e tem como base, né, de importância, de coisas que você sabe que vão trazer a peça-chave para você resolver os problemas. Então, você não vai ficar num chove, no molhe, não. Você vai decidir ali sobre uma coisa, vai fincar naquilo e a espiritualidade vai te dar condição de resolver. Então, tem renovação, muita renovação. E é como se você fosse descobrir um jeito diferente de fazer as coisas. Todo mundo faz o A. Aí você fala assim, não, eu vou fazer o V e vou botar um tracinho. É um A de cabeça para baixo. Né? Então, assim, é aquela forma de se reinventar. Só um exemplo, tá? Para quem é o recado, a pessoa vai entender. Você não vai debater com as pessoas. Você vai estar sabendo contornar a sabedoria da água, né? E para quem aqui é de outra cultura e tem muito o seguinte princípio: não faço ao outro o que eu não quero, a espiritualidade vai te confirmar que você está no propósito certo, viu? E é o seguinte, você vence aí uma questão que há muito tempo você vem dizendo que não ia conseguir vencer. A sua verdade, ela vai trazer resultado. Não vai haver comparação, vai haver confirmação e acolhimento. Essa leitura, ela traz muita prosperidade, muita alegria, e sim, alegrias e alegrias, porque que você merece essa alegria. E aí diga para você todos os dias, eu mereço alegria. Por quê? Porque a abundância, ela faz parte da sua vida. Você, nessa energia aqui, é aquela pessoa que não tem tempo ruim. É aquela pessoa que passa pelas coisas e entende elas. Mas não é sendo besta, não, tá? Porque aqui, lembra, energia central, energia para estar fixa, é de você pensar em você. Então, pensa no seu umbigo. Ah, mas tá... pensa no seu. Você não vai prejudicar a pessoa, você não vai falar, não vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai viver o seu. Se a pessoa precisar e se puder, você não vai tirar de você e ficar sem. Você vai dividir se você achar que deve. Né? Isso é se priorizar. E muitas das vezes é dizer não também, é se afastar. Né? E você vai saber exatamente como se posicionar aqui, tá bom? Agradeço a sua presença, espero que a leitura tenha sido útil e que você saia dessa leitura sendo a pessoa que sabe que você merece abundância e que você a sinta verdadeiramente nesse mês de dezembro. Profetizo para você, nas forças desses ventos que estão ali fora, né, nas forças de Oiá, que haja vento de vitória no teu caminho. Muito axé na tua história, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Olá, sejam bem-vindos. Vamos para a segunda opção? Quem escolheu a segunda opção, escolheu aqui a tampinha roxinha. Vamos ver o que vem? Panorama aí do seu dezembro. Alguém vai conseguir fazer o que tá querendo há muito tempo? Porque já tem 23 dias que você tá tentando, né? Você já tentou antes e desistiu, tá tentando de novo. Você vai conseguir. Aqui não fica teimando com as pessoas que duvidam de você, não. Vai e faz. Viu? Porque elas vão duvidar mesmo. Elas vão falar, elas vão criticar. Porque é do ser humano. Salve, espiritualidade. Você não é o seu passado. Salve, espiritualidade. Panorama aí do seu dezembro. Salve suas forças. Salve o povo que te protege. Que a espiritualidade usa a minha boca com sinceridade para passar o que você precisa ouvir desse dezembro. O que você precisa se prevenir. O que é que a espiritualidade que te trouxe aqui precisa te dizer. Meus respeitos a você. Salve seu povo. Energia bota fixa. Energia da justiça, mas também agir com um pouco mais de racionalidade. Então, eu não sei o que foi que aconteceu aí, mas esse mês de dezembro ele vem trazendo as coisas de arrasta. Como assim? Vem trazendo a sorte, a vitória, a limpeza energética, a cura, você aprendendo a dizer não, você guardando e se resguardando mais, você se priorizando, você colocando você, né, em primeiro lugar, mas de uma maneira diferente da primeira opção, que a primeira opção tinha uma coisa de pensar muito em si, né? E de ser destaque, não se importando com as pessoas. Aqui você vai estar mais fechado, mais fechada. Você vai estar assim, até um tanto quanto
fria, né? Frio com as pessoas. Aqui lembra muito a energia da Rainha de Espadas, né? Você ali pensando no seu e tocando F, né? Entre aspas, porque você não vai estar aberta ou aberto para qualquer coisa, não. Nada vai estar te abalando como te abalou. Quem escolheu a opção da tampinha roxa tem muita ligação com a espiritualidade da justiça, porque vem os dois arquétipos aqui, né? O arquétipo de Oiá e de Xangô, e vem um arquétipo aqui de Exu também, que também é justiceiro. No cruzamento eu tenho aqui os arquétipos das grandes feiticeiras. Então, é pessoa que sabe onde quer chegar. E esse mês de dezembro você dribla tudo que estava repetindo, tudo que você estava querendo dar basta e não estava conseguindo. Começa esse mês no furdunço para quem está aqui. E você vai estar querendo um pouco mais de sossego. Então, prioriza isso, porque é na tranquilidade, na frieza que você vence esse mês. Principalmente para quem está com causa na justiça, para quem está com coisas que precisam desenrolar e para quem está no relacionamento que está finalizando. Porque alguém aqui está finalizando o relacionamento. Você descobriu coisa, hein? Tem muita verdade, hein? Pensa que a coisa aqui foi simplesmente uma atrás da outra, né? Você está preocupado com seus filhos depois disso? Ou preocupada com as suas crias? Você vai conseguir ver eles bem, tá? Esse processo de mudança, ele é necessário, até porque futuramente, como é que essas crianças iam olhar para essa relação, vendo o pai e a mãe discutindo, né? Ou vendo os pais adotivos discutindo, porque podem ser casais aqui que têm, né, a relação homo, né? E aí, como é que essas crianças iam se ver depois? Então pensa agora em como se relocar, não no que está ficando para trás. Ah, mulher, mas eu quero pensar, então, né? Aí você que sabe. Mas aqui fala de você percebendo que vai ser melhor para essas crianças, tá? Alguma criança que também pode passar por mudança de escola, para quem tem filhos que estão na fase adolescência. Cuidado com os contatinhos dessas crianças aí, porque pode aparecer uma adolescente aí gravidinha, tá? Então, cuidado. Você vai descobrir aí, ó. Tem alguém que vai saber aí que tem uma filha que já tá brincando de ser adulta. Então, nesse caso aí, atenção, tá? Vai precisar de acolhimento. Para outros casos aqui, né, você vai estar brincando muito essas coisinhas de adulto esse mês. Isso vai trazer aí para você disposição e vitalidade. Para alguns aqui você vai estar na balada, né? Você vai estar passeando, você não vai estar se importando muito com muita coisa, não. Para outras pessoas você vai estar vivendo outras coisas na vida. Você não vai estar querendo viver nas mesmices, não. Aqui tem pessoas que vão conseguir fazer doação para quem está querendo aqui fazer ONG, ação filantrópica, para quem está querendo auxiliar alguém, né? Amparar alguém, porque aqui tem final de ano que algumas pessoas fazem coisas para orfanato, né? Você vai conseguir aqui. E para quem tem esse tipo de associação, as pessoas vão estar muito solidárias com você, porque vai estar vendo que o seu trabalho é sério, né? Não é uma coisa para estar dando golpe em ninguém. Então, eles vão ver que você é uma pessoa que faz além, né? E as crianças também vão reconhecer. Para outros casos aqui que não tem a ver com isso, você vai começar a reconhecer você, o seu lado mais criança, o seu lado mais brincalhão, o seu lado mais intuitivo. E isso vai trazer para você aqui boas conexões, tá? Para quem está querendo investir mais no seu trabalho para começar o novo ano numa nova profissão, você vai saber exatamente o que fazer. Principalmente para quem quer trabalhar no ramo da beleza, tá? Tem um processo de cura para você e para alguém que você ama. Para alguns aqui é um pai, para outros pode ser um sogro. Ó, tem um alerta aqui, tá? Toda vez que você for pagar alguma coisa, paga feliz. Você pode usufruir. Sabe por quê? Porque daí, olha só, veja se faz sentido pra você, tá? Veja se isso vai dar certo pra você. Porque pra algumas pessoas a gente ensina as coisas e aí a pessoa fala assim, ah, mas pra mim não funcionou. Mas sua cabeça tem que acreditar. Se a sua cabeça não acreditar, nada vai funcionar. Então, assim, se você vê que faz sentido, você acolhe, beleza? Toda vez que você for pagar alguma coisa, paga com a sensação, assim, graças, sabe? Mas não é uma gratidão forçada, não. É aquela gratidão de você ter porque vai vir mais, porque as coisas para você estão fluindo, porque as coisas estão indo. Porque aqui se você gastar o dinheiro ou pagar contas com pesar, nesse mês vai ter algum tipo de coisa aí que você vai ter que se desdobrar. E tá tudo muito ligado ao teu emocional.
E tem alguém aqui que precisa cuidar mais com a saúde. Esse mês aqui, para alguém, precisa ter uma atenção redobrada, principalmente com a tristeza, sabe? De noite você tá ali angustiada, angustiado, pensando na questão da família, na questão da casa, na questão de como sair disso. Então, esse ficar ruminando aí pode trazer esse tipo de situação, tá? Nesse caso, se você precisa de ajuda, escreve nos comentários, Dona Maria Mulambo, me acuda. Mas só coloca se você estiver passando por esse processo e se você estiver realmente precisando de ajuda, tá? Porque ela vai te ajudar. Para outras pessoas aqui, você vai ver que alguém não tá fazendo muita questão de você, que alguém não quer te ajudar, ou que alguém tá querendo colocar um pé para você tropeçar. Nesse caso, você vai conseguir tirar de letra. Por quê? Porque essa pessoa vai meter os pés pelas mãos. Se é contexto amoroso, a pessoa vai se entregar, tá? No sentido de você descobrir aí o que a pessoa tá aprontando. Porque tem alguém aqui que quer descobrir alguma coisa, né? Tem uma ansiedade, tem uma preocupação sobre isso e você tá só na moita, só observando. Aqui, para quem quer desistir de alguma relação que tá complicada, que você já se desgastou, você vai conseguir com maestria. Agora, para quem tá batalhando por esta relação, aqui é aquela coisa assim, veja até que ponto vale a pena, tá? E você vai saber que vai ter sonhos sobre isso. E aqui, para outras pessoas, pode ser que quando você esteja saindo de casa, alguém te dê um sinal. Alguém fale alguma coisa para você, alguém diga para você que aquela coisa que você tá fazendo ali, ela pode ser boa, mas a outra pode não ser. Então, vem algum insight através de uma conversa com alguém. Ó, para quem tem o costume de estar em festa, balada, para quem gosta muito de estar em lugares que você percebe que tá tendo algum tipo de confusão, se você puder sair antes, saia. Não se envolva em briga dos outros. Principalmente de noite aqui, tá? No entardecer, ali a madrugada, ou antes do sol nascer. Principalmente antes do sol nascer, tá? Cuidado aí, por favor. E para quem tá naquela situação assim, quer abandonar uma coisa, mas não sei, tô com medo, tô com receio, tô com isso, tô com aquilo. Aqui que você começa a dizer que você supera, começa a dizer para você que você é vencedor. Diga, eu sou vencedor, eu sou vencedora. Porque às vezes você falando essas palavras, você pode até pensar assim, ah, mas são só palavras. Só que você já parou para pensar que se todo dia você ficar falando aquelas mesmas palavras, isso vai se tornar realidade? Quantas vezes você já disse coisas que se confirmaram? Tem até um experimento que eu acho que vocês podem dar uma olhada. Eu não lembro como é que é o nome do cientista, mas vocês podem fazer um Google aí que vocês vão ver. A questão do experimento com a água, né? A pessoa falava coisas ruins na água e a outra pessoa falava coisas boas. Você vê a diferença, você fica de cara, assim. Então, dá uma olhada, tá? Isso pode fazer aqui algum tipo de sentido para alguém. Então, não fica falando coisas para você. Ah, mas eu quero falar, então fala. Mas será que vale a pena? Fica aí o questionamento, né? Porque às vezes você é uma pessoa que tem tanto para desabrochar, mas está travando. Está se travando. E pode ser que por conta de alguma coisa que você sabe, né, como fazer, mas está com medo de botar em prática. Então vai devagar, entendeu? Porque se você for de repente, for de uma vez, não vai dar certo. Então vai devagarzinho. Porque às vezes na ansiedade, porque nós somos humanos, né, a coisa vai de um jeito. E às vezes se você for na tranquilidade, vai de outro. E olha, 2 cartas que me falam de tranquilidade. Eu não me lembro se foi nessa leitura ou se foi na outra que falou da saúde de uma mãe. Que tem alguém vendo a saúde dessa senhora se recuperando. Acho que foi nessa aqui, se eu não me engano. A justiça vai ter, viu? De todos os lados. Principalmente aqui sobre ataques espirituais. Alguém enviou alguma coisa pra você. E essa pessoa pode ter sido contratada, tá? A pessoa que fez, né? Aí a pessoa que enviou é alguém que você teve algum tipo de contato. Essa pessoa se sentiu ofendida com alguma coisa que você disse. Você disse alguma verdade para essa pessoa. Só que essa energia está sendo limpa. Alguma prática de fé você fez. Continua fazendo. Faz aí por 21 dias. Ah, mulher, tô fazendo Arcanjo Miguel. Continua. Ah, não, mulher, tô fazendo tal coisa. Tô fazendo reiki. Faz. Continua. Porque isso vai trazer para você resultado. Tá?
Não, eu estou fazendo defumação. Continua. Não sei o que você está fazendo não, mas vai trazer respostas aí. Principalmente sobre coisas que precisam ser limpas da tua energia, tá? Porque às vezes o campo ele é contaminado pelos próprios pensamentos também. Nem tudo é o outro, né? Porque só existem duas formas da energia passar. Ou é porque você deixou por conta dos pensamentos, ou por conta da convivência com outro que também te influenciou. Então, ou seja, tudo foi uma brecha, né? E o outro entenda como situação, circunstância, pessoa, alguma coisa que fugiu ao controle, né? Coisas nesse sentido aí. Então, é aquele momento da observação, né? Que a espiritualidade vem trazendo aqui para você. Isso vai fazer a diferença, tá? Um sentimento pra você levar, pra você vencer nesse mês. Tem alguma coisa aqui que alguém disse pra você que você até não deu muita crença, não deu nem muita ideia. Mas nesse mês aqui você vai ter confirmação de que a pessoa tinha falado por boa vontade, não foi por má fé, não. Existem pessoas que às vezes não sabem, né? Não tem traquejo. É aquele mês para cuidar com cansaço, tá? Com a saúde, com o emocional. Você vai vencer algum tipo de medo aí. Mas precisa de mais atenção consigo. O que você tá passando, eu tinha uma aqui. Ó, frieza, tá vendo? Nada é acaso. Precisa ser mais racional. Mais racional. Mulher, mas eu já sou, se torna mais. Você vai conseguir, que a sua espiritualidade vai te ajudar. Por quê? Porque aqui a questão é, tem um cansaço, um medo, que esse jogo veio falando de você, né, passando, e você vai vencer ele com dedicação. Só que precisa ser um pouco mais racional aqui, tá? Muitas das vezes você deixa de fazer para você para fazer para o outro. Você se anula ou você fica com medo das críticas, que aqui é uma leitura que a pessoa tem muito medo da crítica. Então toma cuidado com isso, porque isso pode trazer sequelas. É como se você precisasse cuidar mais de você, mas de uma forma assim, isso aqui eu preciso fazer agora. Isso aqui eu não posso fazer agora. Então você delega para você. Você não confia de passar para o outro, porque o outro não tem responsabilidade sobre a sua vida, né? Mas aquilo que compete a você, você faz. Exemplo, ninguém pode ir no banheiro por você. Você vai ter que ir. E aí? Né? Então, assim, é coisas nesse sentido. Coisa que é só você que pode fazer. Nesse mês, organiza. E reorganiza a rotina, porque vai dar certo, tá? É aquele mês que a espiritualidade mostra pra você o que tá te cansando, o que tá te sugando, o que é que precisa romper, e aí você recupera a tua vitalidade. A partir de recuperar a tua vitalidade, você começa a ver que algumas coisas que você há muito tempo queria fazer começam a se desenrolar. Então você começa até a dormir melhor, você começa a fazer coisas que você prometeu para você e não estava conseguindo cumprir. Você consegue quitar coisas, débitos, você consegue se acolher mais, você consegue até ter um pouquinho de melhora na tua vida diária, né? Porque a vida ela tem altos e baixos. Mas aqui é como se você fosse conseguir até ter melhora no teu sono, mais disposição, né? Você dormindo melhor. Isso vai fazer toda a diferença aqui, tá? E alguém vence uma questão aí na justiça que vai te tranquilizar. E essa questão que você vence é algo que você já está aguardando, tá? Então isso vai ser muito benéfico para você. É aquele momento que a espiritualidade mostra que está contigo e que nunca te abandonou, sabe? E aí tudo tranquiliza. Você vê que até a chuva deu uma diminuída. Achei. Uma pessoa vai te pedir um auxílio aí. E aí você vê se você pode ou não, tá? Mas se fizer, não espera nada em troca, não. Porque tende a não ver. Para quem tá aqui e sabe que os filhos estão fazendo alguma coisa que pode dar problema, já se prepara aí que esse filho pode precisar de um help, tá? Principalmente se esse filho tem tendência a ir por um caminho que você não aprova muito, tá? Agora, para outras pessoas, pode ser que esse filho esteja saindo deste caminho e esteja se tornando uma pessoa diferente, inclusive mais honrosa com ela mesma, tá? Essa pessoa, né, esse filho aí, esteja saindo de um conflito, porque aqui tinha algum trauma que descontava numa situação que era para ferir. E aí agora começa a fazer as coisas de uma forma mais sábia, porque viu que não é bem assim, né? Tem um amadurecimento aqui dessa criança, desse adolescente.
Para outras pessoas é você tendo condição de ajudar seus pequenos, você tendo condição aí de fazer coisas por você e você conseguindo fazer alguma coisa que você queria. Pode ser até uma adaptabilidade na tua casa, na tua rotina, pode ser até para quem tem carro e precisa adaptar, pode ser você adaptando seu carro, pode ser que uma pessoa tendo, né, condição de fazer alguma coisa em outra cidade e sendo muito produtivo, muito positivo. Então tem alguma coisa muito boa aqui vindo, tá? Isso vai trazer para você aqui um ânimo danado. Alguém vai te contar uma coisa que não é verdadeira. Ou vai te testar em alguma coisa, mas você vai saber como agir, tá? Fica longe de confusão. E para alguns casos aqui alguém vai ter que mudar às pressas, mas vai dar muito, muito bom essa mudança, né? Vai ser muito benéfica. É como se isso fosse vir na hora exata. Você conseguindo ter respostas de alguma coisa que você já estava dando como perdida. Isso para você vai ser uma bênção. Você finaliza esse mês com a sensação de dever cumprido, com tudo organizado. Principalmente aqui para quem tem pais idosos, para quem está numa situação preocupante, para quem está numa coisa que acha que não tem saída, tá? Tem um processo aqui de cura, inclusive, no teu mental. E aí eu me lembro daquele ponto, né? Eu vou lá nas matas caçar bem te vi. Eu vou lá nas matas caçar bem te vi. A minha cabeça não sofre porque eu peço uma lei, minha nanamburuque. Salve o ponto. Alguém vai ter aqui alguma melhora no mental, tá? E principalmente aqui para quem tem ligação com esse arquétipo. Axé. Coisa linda. Sabe aquela coisa assim que vem tudo na hora certa? Pois é. É o que ocorre com você. É aquilo que a espiritualidade, né, programa e a coisa acontece. Sendo mais frio, sendo mais calculista, você consegue alcançar o teu objetivo, porque a justiça ela vem se você não desistir, tá? Vamos ver um conselho sobre isso aqui. E assim, para quem quer trabalhar em algo que você possa realmente colocar os seus talentos e os teus dons que você adquiriu com estudo, com prática, porque alguém aqui foi bastante estudioso, né? A vida te cobrou bastante. Podem ser pessoas até das exatas. Você vai conseguir na área que você quer, tá? Conselho. Cuida mais do teu corpo físico e do teu emocional, porque isso vai refletir nas outras áreas. É como se você tivesse, de alguma forma, falando assim, ah, mas não vai adiantar nada tomar um copinho de água de manhã em jejum. Só que se todo dia você tomar um copinho de água de manhã em jejum, daqui a pouco aquilo virou um hábito, o teu corpo já se adapta, as toxinas elas já começam a sair, você já começa a se ver de outro jeito. Exemplo, né? Isso até é uma coisa do Ikigai, né? Não, mas eu não quero, não, mulher. Não, quer ver outro exemplo? Pode ser assim, você todo dia sai de casa, porque ele está vendo um vento danado, mas não passa um pente nesse cabelo, como de Dona Mulome, né? Aí você começa a arrumar seus cabelos, você começa a se ver diferente. Daqui a pouco você dá ânimo para fazer outra coisa, e assim vai. É igual a casa, você começa a arrumar sua casa, daqui a pouco, quando você vê, você já arrumou tudo. E é devagarzinho. Sabe quando a prosperidade ela chega assim de mansinho, ela não faz barulho, mas é um tiquinho de barulho para você espantar ela. É mais ou menos isso aqui. Você precisando cuidar mais do seu templo, do seu corpo, da sua estrutura, daquilo que você se alimenta fisicamente, né? E emocionalmente. Você vai perceber o que é. E aí, a partir disso, você consegue ter melhora em outras áreas da tua vida. Então, o maior conselho aqui é ser racional naquilo que você está fazendo. Zelo com você, mas um zelo que não exagere. Tudo no seu limite, de acordo com as suas possibilidades. Exemplo também, você vai comprar alguma coisa, você não está tendo condição agora, você vai fazer dívida, mais dívida, mais dívida, você vai pagar isso como? Então, começa a ver aquilo que faz sentido para você, né? Se está fazendo sentido para você, beleza. Se não faz também, você quer fazer suas coisas, você quer fazer dívida, é direito seu, né? Ninguém pode dizer um A. Por quê? Porque você é a pessoa que comanda o seu caminho.
Mas aqui é questão de escolha também. Lá na frente tem uma consequência. Então, pede aqui para você pensar sobre isso, ponderar. Tá bom? Bom, é isso. Eu espero ter ajudado você. Vou ficando por aqui. E saiba de uma coisa. A justiça divina, ela existe. E você vai ver ela acontecer nesse mês. Porque aqui, quem escolheu a tampinha roxa tem uma ligação extraordinária com a espiritualidade. Muito axé e até o próximo vídeo. Vamos lá para quem escolheu a última opção? Quem escolheu a última opção escolheu aqui a tampinha branquinha. Vamos lá ver o que vem? Sejam bem-vindos. Que a espiritualidade acolha a tua alma, traga conforto, limpe todas as energias que estão intrusas no teu campo energético, que o teu campo energético seja blindado e protegido. O que vem aí pro teu dezembro? Uma pessoa aqui com 58 anos que pediu para trancar ruas uma benção. Ele vai te dar. Inclusive, você vai conseguir arrumar seus dentes, tá? Corte de magia, de demanda, de negatividade, vindas de uma mulher. Quem avisa é Dona Farrapo. Salve o povo. Vem um arquétipo dela te avisando e ela vai te confirmar uma coisa que para você ainda não fez sentido. Energia para estar fixa, energia do se firmar. Do firmar a cabeça, como diz, né? Por aí. De firmar o teu propósito, de ancorar as energias que são importantes, de deixar para trás aquilo que já não dá mais, de colocar firmeza sim, mas só em coisas que te alavanquem. Principalmente você que tem ligação com o arquétipo de Iemonjá. Quem escolheu aqui a tampinha branquinha, a pacificação é a chave, mas não deixar que isso te trave. Não deixar que esse mês, ele seja aquele mês que a coisa fique do jeito que tá. Não, bora, movimento. Mas é um movimento que tem que ser pensado. Principalmente para quem escolheu essa tampinha branquinha, tem muita ligação aí com energias que muitas das vezes elas são mais lentas, né? Então aqui vem falando para você sobre você descobrindo, né, o que precisa e de você sabendo como lidar. Principalmente para não ter teimosia, porque aqui você vai vencer um estresse. Esse estresse que você vai vencer, ele está muito ligado a alguma coisa lá de trás. Você está vencendo um inimigo, é alguém que te observando. Pode ser, inclusive, alguém que você já tinha uma certa desconfiança. E é alguém da família para alguém aqui, tá? Para alguém aqui é alguém da família, não é do trabalho. É alguém da família que ou espraguejou você, ou disse que você não ia alcançar teu propósito, ou disse que você ia ter problemas de saúde, ou que ia acontecer uma coisa muito ruim com você. Só que a espiritualidade cortou. A espiritualidade cortou esse espraguejamento aí. De alguma forma você já sabia, não é novidade para você. Fala de você também percebendo que a sua espiritualidade ela vai estar mais latente. Então, quando você estiver indo para os lugares, é bem possível que você sinta as energias, que você sinta as coisas diferentes. É aquele mês... Peraí, deixa eu me mexer aqui de novo, porque quando eu me mexo a cadeira faz barulho. Peraí. Aí, pronto. E é aquele mês onde você pode ter coisas para resolver e vai conseguir resolver com louvor. Agora, toma cuidado com o quê? Com aquele excesso de cobrança, onde você começa a achar que a tua cruz é mais pesada do que a do irmãozinho, onde você começa a achar que os problemas eles são maiores. E aí, se você começar a entrar nessa onda, é bem possível que tenha alguma coisa aqui para resolver na saúde. E aí, isso pode ser muito difícil. Aí, isso pode ser uma coisa que chega assim e abala, entende? Então, aqui pede para você ver aonde é que você está colocando as tuas raízes. Ó, a pessoa da família é uma pessoa que ainda vai procurar você para dizer alguma coisa e na hora você vai lembrar desse recado. A pessoa ela vai olhar para você se você tiver em chamada de vídeo, se você tiver presencial, ela vai olhar para você meio que assim, tentando não encarar você. Por quê? Porque sabe que fez alguma coisa de caca. Só que aqui pede para você não dar atenção para isso. Por quê? Porque se você não der atenção, você vai conseguir tirar de letra.
Aqui marca muita mudança de casa, uma reconexão com o teu espiritual, uma reconexão com a tua fé, principalmente para quem tem ligação aqui com piratas, que aqui tem alguém que tem. E assim, se alguém tirou alguma coisa de dentro da tua casa e você não percebeu, você ou vai ver a pessoa usando, ou você vai ficar... sabe quando você sente que está sumindo alguma coisa ou que faltou alguma coisa? Você vai perceber isso. Só que quando você perceber, depois você vai ter confirmação. É bem possível que você veja a pessoa usando ou transitando, ou com a pessoa com as coisas na mão, entendeu? Aqui não vai ficar aí encoberto, não. Agora, para outras pessoas pode não ser isso, né? Para outras pessoas pode ser você percebendo que muitas das vezes as coisas que você fez lá atrás, que você se criticou, foram que te fizeram chegar até aqui. E é isso que vai trazer resultado. Então, tem algum tipo de melhora, ou na tua vida, né, na tua estrutura de vida, ou na tua casa, nesse mês de dezembro. E para alguns aqui, você vai ter uns sonhos meio estranhos, meio desconectados, mas aqui pede para você anotar esses sonhos que eles vão te ajudar no teu processo de expansão de consciência, no teu processo mental aqui. E para alguns casos extras, pode ser até que melhore a tua questão profissional. Você vai começar um ciclo mais afortunado, mais próspero, principalmente para quem trabalha em grandes órgãos. E para quem aí é dona de casa e estava tendo muita dificuldade dentro do ambiente, para deixar organizado, né, para deixar cheirosinho, você vai conseguir organizar teu ambiente. Alguém vai conseguir aqui uma coisa que vai ser um milagre. Na hora você vai lembrar dessa mensagem. Você vai estar segurando na mão a bênção, que vai ser aí, para alguns é um papel, para outros é uma chave. E você vai lembrar desse recado, você vai dizer bem que foi dito que eu ia ter a bênção, você vai até chorar. Mas o choro não vai ser de tristeza, vai ser de conforto. E para muitos aqui é um bom dinheiro que entra, para você resolver muita coisa. E teve gente que disse que você não ia ter, né? Pois você vai ter. E confirma o recado. É o teu mês. Pode esperar aí pro próximo ano, revolução, tá? Já começa a trabalhar isso. Porque quando vem mensagem positiva, às vezes a pessoa acomoda. Quando vem mensagem negativa, às vezes a pessoa fica com raiva do mensageiro. Mas quando vem o negativo, o que ele está dizendo? Bora, acorda, bora, reage. Porque ninguém consegue controlar o destino, mas a gente consegue fazer com que as coisas se tornem mais amenas. A gente consegue trazer para a nossa vida um pouco mais de estabilidade, dependendo de como a gente age. Então, faça as escolhas de forma a pensar lá na frente. Ah, não, eu quero viver o aqui e o agora. Bom, tudo bem, né? Cada um sabe de si. Mas aqui fala com pessoas que trace um propósito, trace uma meta e persista nele. Porque você vai alcançar ele e vai deixar muita gente de queixo caído. Eu só lembro do Máscara nessa hora. Desenho que eu gosto. Já calei. Então, assim, seja o que foi que veio com desconforto, com coisas que para você pode ter sido, assim, indecifráveis, aguenta a mão aí que no fim do mês você vai estar com a solução para isso. Você vai estar com tanto movimento e tanta vontade de fazer as coisas que as coisas vão estar assim tudo ao mesmo tempo. Você vai ter sabedoria o suficiente para se curar, para curar o que precisa, para tirar aquilo que já não serve mais. Você vai ter realmente alguma coisa na tua mão esse mês de dezembro, que vai ser confirmação desta tua vitória, que tu tá vencendo aí, viu? Para alguns casos, você tá vencendo aí 2 pessoas. Para outros, você tá vencendo aí algo que você já nem acreditava que você ia vencer mais. O negativo está sendo transformado em positivo. Você saindo de um desconforto, você saindo de uma situação negativa, você saindo de algo que te oprimiu, você saindo daquilo que tentou te fazer desistir. E é sem constrangimento aqui.
E a justiça em cima de justiça. E é de forma sábia que você tá vencendo, tá? Porque aqui tem gente que aguentou coisa, viu? Aguentou. Mas, oxe, mas como aguentou? E para outros casos aqui, você tá saindo de problemas onde você não estava entendendo as suas emoções. Tinha muito conflito interno. E aí, quando a pessoa não sabe nomear a emoção, fica mais difícil. E existem pessoas que passam por isso, né? E você é um caso. Para quem é esse recado, você vai conseguir não só entender, mas como administrar, né? Como perceber, como fazer essas emoções não só serem nomeadas, mas você lidando com elas de uma forma diferente. Sabe quando você começa a rir das coisas ruins que acontecem? É mais ou menos isso. É igual eu gosto de falar aqui, né? Dos meus podres eu mesmo conto. É mais ou menos isso. E aí, quando você começa a rir de si mesmo, aquilo que parecia ser tão severo começa a não ser. E aí você vai ver que os seus inimigos que lutam. Porque aqui você vai para uma situação melhor. É crescimento aqui, tá? Bota crescimento nisso. Oportunidade de mudança para um lugar que você nem imagina, mas é um lugar que pode ser assim de início meio desconfortável, você pode até achar que não vai ser bom, mas vai ser o melhor lugar da tua vida, viu? Para outros casos aqui você está vencendo uma questão que te desgastou muito, inclusive que você teve que recorrer ou você teve que fazer alguma coisa que não foi tão bacana, você teve que entrar contra, teve alguma coisa aqui que você teve que se firmar, né, e fazer e acontecer. E vai dar bom, viu? Não vai dar ruim, não. É como se agora as coisas para você fossem entrar nos eixos. E é tudo assim, um encarreirado, sabe? Quando começa um, daqui a pouco começa outro, daqui a pouco tem outro e assim vai. É isso. Uma conquista de uma casa para alguém. Isso aqui pode ser aluguel? Pode. Pode ser aqui uma entrada numa parcela? Pode. Pode ser você tendo um dinheiro vivo para pagar? Pode. Para muitos aqui você pode ou vender, ou comprar, ou alugar. Para muitos aqui está muito positivo para você ter o seu canto. E é por justiça. E para outros casos aqui pode ser que alguém queira fazer uma troca. No caso de uma troca, presta bem atenção, tá? Porque a pessoa pode ter algum lado aí bem ardiloso, tá? Mas nos outros está muito favorável. Você vai ver que alguém vai estar insistindo muito para falar com você, viu? E aí você vai ter que decidir se você quer dar atenção ou não. Você não vai perder a oportunidade nesse mês. Vai vir muita oportunidade para você. E você vai estar aproveitando todas. Para muitos aqui você vai estar sendo paquerada, paquerado. Para outros aqui você vai estar bem com a sua família, com aquilo que é importante. Você vai estar se sentindo a pleno vapor. E para outros casos aqui você vai estar se sentindo tão apoiada e tão apoiado naquilo que você faz, que você vai falar assim, nossa, finalmente, né? Finalmente. Então, assim, tem conquista sim, tem respaldo sim, tem muita coisa que chega para você com verdade, com sinceridade. E é com a pureza de uma criança, né? E é rápido, tá? Não é nada demorado, não, para muitos casos aqui. É aquele momento que a vida ela dá aquela guinada, mas ela prova que veio, sabe? E aí você começa a ver que você estava no caminho certo o tempo inteiro. Tem uma pessoa aqui que alguém se relaciona, que essa pessoa ela não sabe que ela gosta. E ela vai começar a te falar dos conflitos dela. E aí tem que ter sabedoria aqui para lidar com essa pessoa, tá? E para outros casos aqui, pode ser que alguém te ofereça, né? Ou te oferte uma oportunidade que parece ser muito benéfica. E de fato é, mas aí você vê se vale a pena para você. Porque para alguns casos aqui você não vai nem querer, porque você já vai estar em outra oportunidade, né? E aqui pode ser questões financeiras, pode ser questões aqui de estudo. Pode ser também uma questão aqui de alguém te fazendo uma proposta de relacionamento, tá? Então veja o que é viável para você. Mas tá muito aqui falando, sabe de quê? De pessoas indo para outro território, principalmente assim, lugares ligados a outras culturas, como por exemplo o Egito, né? Regiões que têm um sol muito quente. Esses lugares assim, pessoas que gostam muito de ler sobre culturas antigas.
Se for o teu sonho, que você consiga realizar, né? Porque cada um tem uma forma. É igual o rapaz que sonhava viajar de trailer, né? Bem legal. Ah, eu esqueci de tirar um sentimento pra você levar, né? Pra você vencer esse mês. Titi esqueceu. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ó, você começa a vencer as coisas, primeiramente, né, tendo aquela administração do seu tempo, né, das suas ideias, das suas convicções, se mantendo firme nisso. Só que tem um outro lado, né? Quando você entra muito no julgamento, você começa a se criticar. Você vê justiça acontecendo, vê. Só que se você começa a se criticar muito, daqui a pouco você começa a se sentir inferior. E aí isso te barra. Então aqui pede para você cuidar com esse sentimento, tá? Você vence trazendo para você o senso de justiça, sim, né? O nariz empinado às vezes é importante, mas é aquela coisa assim, você vai, você faz, você acontece e de uma forma que você olha para aquilo ali e você fala assim, não é que deu certo? É isso, é sobre, né? E é uma coisa gradativa, tá? Porque quem escolheu a tampinha branca aqui é gradativo. Vamos ver um conselho? Siga em frente. Passado, ele sempre nos leva para o que a gente está hoje. É um fato, né? E não há nada de extraordinário nessa frase, nessa colocação. Porém, quando você olha para o seu passado e você começa a se diminuir, achar que aquilo é um caixão, que aquilo você entrou dentro e aí você vai desviver, aquilo não vai funcionar. Vai ter pessoas que vai lembrar do seu passado e vai julgar? Vai. Vai ter pessoas que vão falar, vai ter pessoas que vão querer, né, te paralisar. Principalmente você que está fazendo alguma coisa que é, né, do teu caminho, do teu processo. Vão falar, normal. Acontece com todo mundo. Quem nunca passou, uma hora passa. É um fato. E aí é que pede seguir em frente. Solte essa bagagem, solte aquilo que pesa. Porque sempre quando a gente escolhe fazer algo em prol de alguma coisa, vai sempre ter alguém que é contrário. E não é fácil lidar com isso não, viu? Mas é devagar. E aqui você vai ser mais rápido do que eu, inclusive. Porque eu também passei por isso, né? E não é fácil, não mesmo, mas você vai conseguindo. Para muitos aqui, em 18 dias, você já vai ter sinalização do que é que você precisa soltar. Seria interessante, para quem está nessa opção, buscar acompanhamento terapêutico. E esse é muito bom para você. Por quê? Porque daí solta essa energia, sabe? E para outros aqui é estar em contato mais ao ar livre, sair um pouco mais, sabe? Estar mais em contato com coisas que você se sinta vivo, viva. Se você tiver alguém que é de confiança, que você sabe que não vai usar o que você falar contra você, seria interessante você desabafar com essa pessoa. Mas isso está tão raro, né? Então veja aí o que faz sentido para você. Aqui pede para você simplesmente soltar. E veja, ninguém está falando para você abandonar pessoas, situações, você... Não. É saber interagir com outro ser humano, é saber lidar com aquilo que está acontecendo. E você vai saber. Porque tem um preparo espiritual sendo dado a você. E algumas pessoas aqui vão conseguir comprar um carro que ele é maior para carregar a família, para poder fazer trabalhos. Porque aqui tem gente que trabalha com ferramentas que precisam de espaço para serem carregadas. E já vai conseguir, tá? Você ainda vai me contar ainda. E tem vitória na justiça, tá? Para quem tá aí buscando. Por quê? Porque tentaram te enrolar, mas não conseguiram, não. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha sido útil para você, que esse mês de dezembro aí venha com muita bênção. E aqui, ó, o que você sabe que já não dá mais e você quer largar, você vai conseguir com louvor, viu? Você é transformação. Pode escrever isso aí que você é, porque aqui você não vai ficar na mal, não, tá? Vou ficando aqui mesmo, porque eu já falei, né, 2 vezes, enfim. É a chuva. Sabe que esse tempinho de chuva, ele é reconfortante quando a chuva tá assim, ó, mais tranquila. Porque quando começou, né, tava bem forte. Mas esse momentinho assim traz aquela coisa, aquela sensação de... É tipo a música lá do sertanejo, né? Quero uma casa no campo, não sei o que, não sei o que. Não sei cantar a música não, mas... Sabe aquela coisa assim de quentinho no coração? É tipo aquela prosa boa com um pouquinho de café e um pedacinho de bolo de fubá. É mais ou menos isso. Com essa sensação de nostalgia, mas uma nostalgia boa, né?
de olhar para as coisas sem tanta pressa, de aproveitar o agora. Eu deixo você com um grande abraço, de forma respeitosa, e peço à espiritualidade que te proteja por onde você andar, que seu dezembro venha aí com muitas bênçãos. Até o próximo vídeo.